Gravar. Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo. Começando, como sempre, com as nossas preces iniciais. Na sequência, a gente faz a meditação e depois segue com a leitura, compartilhamentos e observações e tudo mais. Então, para começar, vamos só assentar a nossa presença no corpo neste momento. Vamos recolher a atenção do momento passado, do momento futuro e simplesmente repousar aqui e agora, sentindo o suave fluir da respiração, sem controlar e sem direcionar a respiração, vamos só repousar nessa experiência pura, direta, de simplesmente respirar por alguns instantes. E com essa qualidade de atenção clara no momento presente, nós nos lembramos da nossa motivação, o porquê de estarmos aqui dedicando essa hora do nosso dia, essa hora da nossa vida, a um estudo como esse. A motivação comum a todos nós é, sem dúvida, o cultivo e a realização de Bodhicitta. Para nos apoiar nesse cultivo, nós pedimos as bênçãos de Guru Rinpoche, que abençoe nosso fluxo mental, nosso coração, para que a gente seja um terreno fértil, onde a Bodhicitta possa florescer de maneira completamente desimpedida. Então vamos fazer juntos, recitar juntos a prece de 7 linhas. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Rum. Om Orgen Yogi Nupchantsam Pema Gesardam Pola Yatsen Chogi Neutrupne Pema June Jetsudrak Kordo Kandro Mampeko Keki Jetsudak Drupki Jinji Lapti Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, nos apoiamos no Buda, no Dharma e na Sangha. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições,
possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsochi Chodan La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinsu Jipe Sonanchi Drola Pentir Sanje Drupasho. Agora então, encontrem uma postura confortável para o corpo e nós seguiremos para a meditação. Take full advantage of this initial time of settling body, speech, and mind in order to bring forth a deep, deep sense of relaxation and ease. Então, aproveite ao máximo essa fase inicial de estabelecer o corpo, fala e mente em seus estados naturais, para chegar a um relaxamento bem profundo. Then we turn to the main practice of Vipassana, Então nós passamos para a prática principal de Vipassana, which always begins with a question que sempre começa com uma pergunta, and leads to inquiry. que leva a uma investigação. The question is very simple. E a questão é bem simples. Who do you think you are? Quem você pensa que é? Who do you really think you are? Quem você realmente pensa que é? So if you really are someone, you must be identical to something in your vicinity. Então, se você é alguma coisa, isso deve ser idêntico a alguma coisa que está perto de você. Do you think, in fact, that you are your body?
Se você pensa que de fato você é o seu corpo, is your body the referent of the term I? o seu corpo é o referente da palavra eu. If so, is it your whole body that is you? Se for assim, é o corpo todo que é você? If someone takes out your appendix, is there less of you afterwards? Se alguém tirar o seu apêndice, resta um pouco menos de você? Or if you lose a limb, are you now not complete? Is there less of you? Se você perder um membro, você então está incompleto? Tem falta você em você? Fica alguma coisa a menos? Or are you only a body part, Você é apenas uma parte do corpo, like the brain? como o cérebro. Do you really think you are a brain? Você realmente pensa que é o cérebro? Or any other internal organ? Your liver, your spleen, your lungs? Ou algum órgão interno, o fígado, o baço, os pulmões? Many people identify with their face. Are you your face? Muitas pessoas se identificam com o rosto. Você é o seu rosto? Or do you have a face Ou você tem um rosto and have a body with all of its component parts? e tem um corpo com todos os seus componentes? Who do you think you are? Quem você pensa que é? If you think you have a body, who is it or what is it that has the body? Se você acha que tem um corpo, quem é ou o que é que tem um corpo? And controls the body with all of your voluntary actions? E controla o corpo com todas as ações voluntárias. Is the referent of the word you, is it your mind? O referente da palavra eu é a sua mente? There are many, many features and activities of the mind. Are you all of them or just one of them? Existem muitas características e atividades da mente. Você é alguma delas ou todas elas? Are you your feelings? Você é os seus sentimentos? Are you your memories, your personal history? Você é a sua memória, a sua história pessoal? Or are your thoughts you? Ou os seus pensamentos são você? But which one? There are many. Mas qual deles? São tantos. Do you really think you are equivalent to the entirety of your mind? Or some particular feature or aspect of your mind? Você acha que você é equivalente a toda a sua mente ou alguma característica, algum aspecto da sua mente? When you've observed your mind from the stillness of awareness and observed thoughts, feelings, emotions, and so on, do you identify any of them as actually being you? Quando você observou a sua mente, os pensamentos, as emoções, as memórias, da quietude da consciência, você achou que algum daqueles era você? All those activities of the mind, they come and go, but you're always here, aren't you? Essas atividades da mente vêm e vão e você está sempre aqui, não está? Are you then awareness? Você é então a consciência? Which one? Qual? Visual, auditory, tactile, mental? Which one? Qual consciência? A visual, a auditiva, a olfativa? Qual delas? There's 6 of them. Are there 6 of you? Tem 6 delas. Você tem 6 de você?
that subtle mental awareness that goes on from lifetime to lifetime, is that you? A consciência mental sutil que passa de vida para vida, ela é você? But you've had multiple opportunities now to observe this stream of mental consciousness. Você teve várias oportunidades até agora de observar o fluxo de consciência. Is that really you? Ele é realmente você? Is it a person? Ele é uma pessoa? Or is it just what it appears to be? Consciousness. Ou ela é apenas o que ela parece ser, consciência. Don't you have a mind? Você não tem uma mente? Have thoughts, have feelings, and so on? Tem pensamentos, tem sentimentos, etc. Aren't you endowed with consciousness? Você não é dotado de consciência? Isn't that too something you have? Isso não é também alguma coisa que você tem? So if you have a body and have a mind, exactly who is it? Or what is it that has the body and mind? Então, se você tem um corpo e uma mente, o que ou quem é exatamente que tem um corpo e uma mente? Who is this you that is neither the body nor the mind nor the combination, but the one who has them both? Who are you? Quem é esse você que não é o corpo, não é a mente, nem a combinação dos dois, mas tem ambos? Quem é você? Someone can take away various other possessions of yours, Alguém pode tirar de você muitas coisas que você possui, but you'd still be here. mas você ainda estará aqui. Can someone take away, hypothetically, could someone take away your body and mind, and would you still be here? Hipoteticamente, alguém poderia tirar o seu corpo e a sua mente, você ainda estaria aqui. If so, what is it that would still be here? Se isso for verdade, o que é isso que ainda estaria aqui? Who are you? Quem é você? But now let's turn to the non-conceptual immediate feeling of being someone. Mas agora vamos passar para essa sensação não conceitual, imediata, não mediada, de ser alguém. Who do you feel you are? Quem você sente que é? How do you experience yourself? Como você experiencia a si mesmo? This one who performs all your deeds of body and mind, of speech? Esse que realiza todas as ações de corpo, de fala, de mente. The one who knows everything you know? Aquele que sabe tudo que você sabe. The one who is aware? Aquele que está consciente. Let's stop thinking about it Não pense a respeito disso. and observe closely. Go ahead and do something. Faça o seguinte. Do something with your mind. Think something. Imagine something. Faça alguma coisa com a mente. Imagine alguma coisa. And when you do it, examine closely. What is your sense of being the person who's doing it? What comes to mind? How do you feel or experience yourself? Quando você imagina alguma coisa, olhe que sensação você tem desse alguém que faz, que imagina essa coisa. Qual é a imagem que vem à sua mente? Como você sente fazendo isso?
When you do something and you know you're doing it, do you have an appearance? Do you look like something? Quando você faz alguma coisa e sabe que está fazendo essa coisa, existe alguma aparência? Você se parece com alguma coisa? How do you appear to yourself? Como você parece para si mesmo? Como você surge para si mesmo? And if you do appear to yourself to have form, examine closely that form of you. E se você surge para você mesmo, você tem uma forma. Examine essa forma que surge para você, de você. And ask, E pergunte: is that really the appearance of you? Or is it the appearance of something that's not you, like your face or your body? essa é realmente a aparência que você tem? A aparência de você? Ou é apenas a aparência do rosto, de um corpo? Do you appear in one way or in many ways? Você aparece de uma forma só ou de muitas formas? When you're doing something, Quando você está fazendo alguma coisa, with your body, your speech, your mind, how do you appear to yourself? com seu corpo, com a sua fala, com a sua mente, como é que você surge para você? And when you observe those appearances, ask, are these really appearances of you? Or are they appearances of something that's not you? E quando você observa essas aparências, pergunte se essas são mesmo as aparências de você ou aparências de algo que não são você, que não é você. Something with which you identify, but in fact is not you. Algo com que você se identifica, mas que de fato não é você. Now just sit quietly for a moment, for a little while, without doing anything. Agora, apenas fique quieto por alguns instantes, sem fazer coisa alguma. Do you still have a sense of being someone? Você ainda tem a sensação de ser alguém? Is there someone here? Tem alguém aí? What do you look like now? Como que você se parece agora? What comes to mind O que vem à sua mente? that gives you the sense of being someone here and now? Que te dá a sensação de ser alguém aqui e agora? Do you have form or no form? Você tem uma forma ou não tem forma? How big are you? Que tamanho você tem? Or do you have no form at all? Ou você não tem nenhuma forma?
Are you permanent or impermanent? Are you constant, unchanging? Or are you changing from moment to moment? In Você a é, state of flux? você é permanente ou impermanente? Você é constante ou você muda a cada instante em um estado de fluxo? If you have a sense of being unchanging, observe closely exactly what is it that is unchanging, that is you. Se você tem a sensação de ser algo que não muda, observe atentamente o que é esse algo que não muda, que você sente ser você. And if you are, in fact, an ever-changing continuum or a stream of what? E se você é de fato um fluxo que muda constantemente, é um fluxo do quê? Who is it that is asking this question? Quem é esse que está fazendo essas perguntas? Who's listening? Que está ouvindo? Who is asking? Quem está perguntando? Are you something or nothing? Você é alguma coisa ou coisa alguma? If you're something, what is that thing that is you? Se você é alguma coisa, o que é essa coisa que é você? And if you experience yourself as nothing, how could nothing have any experience at all? E se você experiencia a si mesmo como nada, como que nada poderia ter alguma experiência? Simply put, you exist or not. De forma simples, você existe ou não? If you do exist, who are you? Se você existe, quem é você? If you didn't exist, you couldn't even ask the question. Se você não existisse, você nem poderia fazer-se essa pergunta.
Suavemente, vamos retomando o movimento do corpo, interação com o ambiente externo. Para então seguirmos com a nossa leitura e compartilhamentos do dia. No livro físico, estamos na página 124. E Tudo bem? perguntas difíceis, né, Aline? Sim. Eu escolhi essa prática hoje porque ela tem relação justo com essa pergunta que vem aqui na sequência que a gente vai cobrir hoje, né? Que a gente deixou na semana passada, porque é uma resposta longa. E a gente vai dizer, vamos ver o que o Lama nos diz sobre isso, né? Oi, Dúlio, querido. Ah, tudo bem. Tudo Boa noite para bem? todos. Obrigado. Vamos então seguir, né? Vamos ver o que o Lama nos diz e quem quiser dizer alguma coisa também pode abrir o microfone e falar. Então, na semana passada, começamos a sessão de perguntas e respostas e paramos aqui na página 124 do livro físico, onde alguém perguntou para o Lama. Você mencionou que o eu não é a soma ou a configuração de todas as partes. Você pode explicar melhor isso? O todo certamente não é equivalente a nenhuma das partes, mas também não é simplesmente a soma das partes. Todos nós podemos ser rapidamente persuadidos de que nenhuma das partes de nós mesmos é equivalente a nós mesmos. Isso está bem claro. Por outro lado, se você entrar em uma sala e alguém disser: Você está fantástico, você pode, naquele momento, identificar-se com o seu corpo, que é apenas um componente do todo. Ouvi também pessoas muito inteligentes igualarem a si mesmas a toda a sua história pessoal. Tudo o que já pensaram, todos os seus desejos, memórias, imaginação, corpo e comportamento. Essa é uma maneira bastante sofisticada de igualar o eu à soma de todas, à soma total das partes. O total, é claro, está sempre mudando e ficando cada vez maior. Seria possível refinar ainda mais o argumento, levando em conta a inter-relação entre as partes como um componente adicional do todo. Afinal, não somos apenas uma variedade caótica de agregados sem qualquer princípio organizador. Além disso, podemos pensar em quais poderiam ser os parâmetros ou os limites da soma total, e se esses limites são uma designação mental. Eles são culturalmente condicionados ou os extraímos da realidade? Eles são como as linhas de um mapa que não aparecem em uma fotografia aérea? Podemos testemunhar passivamente, sem qualquer participação, aquilo que constitui o eu e o outro? Olha aí, tem as perguntas da meditação e tem mais essas para a gente refletir, né? Será que a gente pode testemunhar passivamente? Passivamente, né? Sem imbuir, sem atribuir significado, conceitos, né? Aquilo que constitui o eu ou o outro. Uma linha de argumentação pode nos fornecer uma posição filosófica confortável que podemos simplesmente ignorar em nossas vidas diárias. Agora eu sei quem eu sou. Tenho agora alguma bagagem filosófica para carregar sem precisar mudar nada. Mas os ensinamentos budistas têm uma maneira de chamar a nossa atenção para a experiência direta, que é extremamente valiosa. Em vez de filosofar, podemos observar, momento a momento, ao longo de todo o dia, à medida que interagimos com outras pessoas, enquanto meditamos, enquanto comemos e nos engajamos em várias atividades. Apenas observar, inspecionar, examinar da maneira mais cuidadosa e clara possível como eu concebo a mim mesmo a cada momento. Quem eu penso que sou?
podemos descobrir mais uma vez que a mente flutua. Sua consciência é como um governo que é derrubado golpe atrás de golpe, repetidas vezes. A bondade amorosa assume e diz: sou eu que estou no comando aqui. Então enfraquece um pouco e a fome toma o poder. Retornarei à bondade amorosa depois do almoço. Às vezes, esses fatores mentais se unem. Por exemplo, a maldade, a mesquinhez e a raiva formam um time que assume temporariamente. Depois são expulsas e substituídas por alguma outra coisa. Há um fluxo, uma alternância contínua de poder na mente. A mente não é homogênea, não é a mesma de um momento a outro. Há uma enorme flutuação nesse contínuo de consciência, como também em nosso comportamento e nas situações com as quais interagimos. Podemos descobrir que, às vezes, a nossa noção de identidade, não filosoficamente, mas na experiência real, surge quase por inteiro associado ao corpo. Por exemplo, se alguém nos empurra e reagimos, não me empurre, só o corpo foi empurrado. Ninguém pode sair por aí empurrando a sua mente. Se a nossa inteligência ou a qualidade do nosso trabalho for insultada, podemos reagir como se tivéssemos sido atacados, seja nos defendendo ou nos deprimindo. Podemos também nos identificar com uma emoção, uma virtude particular, uma ação e até mesmo uma situação em que éramos participantes dominantes. Explorando as experiências dessa maneira, descobrimos que em qualquer situação da vida real, o referente do que entendemos por eu nunca é a soma total das partes, a história completa de nossa experiência. É sempre algo muito mais estreito. Em qualquer momento, estamos nos agarrando a uma pequena parte. Nesse contexto, a relação das partes, ou o princípio organizador, não está em primeiro plano. Está sem dúvida presente, mas experiencialmente eu não seria capaz de reconhecer um princípio organizador se alguém chegasse e me desse um murro no nariz. Está ali, mas não é com ele que eu me identifico nesse momento. Então, tem muitos elementos, vou dar só uma pausinha aqui para a gente respirar, né? Tem muitos elementos aqui, né? Então, quando a gente pergunta quem sou eu, né? A gente vai ter essa multiplicidade de experiências que a gente pode pensar que a gente é o conjunto de tudo isso, né? Tudo isso agregado, somado. Mas quando a gente está refletindo sobre isso, né, ou quando a gente está vivendo nossas experiências, veja como a gente tem uma identificação de si a partir de experiências específicas, não do contexto global, né, do todo. Mas a gente se identifica como eu quando a gente está no movimento. Na prática, talvez a gente tenha essa ideia de completude, que a gente vai ver também se é isso, né? No fundo, vamos ver. Mas quando a gente está no movimento da vida e a gente pensa sobre essa experiência do eu, normalmente a gente se identifica por experiências específicas, em separado dessa totalidade. Então a gente às vezes se identifica pelo nosso corpo, às vezes se identifica por uma experiência mental, uma emoção. Às vezes a gente se defende porque teve o corpo atacado, né? Você foi empurrado, você se identifica com esse corpo e defende esse corpo. Às vezes se atacam uma ideia sua, uma construção, uma ideia. E aí você defende como se tivesse sido atacado. Atacou sua ideia, atacou um contexto de experiência mental. Então, onde é que está isso que a gente defende, né? Onde é que está isso que eu entendo que compõe o eu? Será que ele é cada uma dessas partes ou será que todas as partes são todas essas partes somadas? Então a gente vai observar e vai ficar com a pergunta. Que a resposta mesmo pode ser que o lá não nos dê, mas a resposta experiencial a gente só vai ter quando a gente experienciar. Mas aí isso serve para a gente ir investigando, né? Porque a gente tem essa ideia de essa solidez tão grande desse eu que a gente defende com unhas e dentes. Mas onde é que está esse eu? Do que ele é composto? Cris, querida, pode falar.
A gente poderia dizer que somos um fluxo de consciência que percebe. Poderíamos dizer, né? O Lama fez essa pergunta na prática. Será que a gente é esse fluxo? Será que a gente é o que percebe ou o que é percebido? Será que a gente é as duas coisas? Então a gente pode dizer que a gente é as duas coisas e é nenhuma das duas, né? Talvez a gente possa dizer isso. Então é isso que a gente vai se perguntar e vai investigar. Será que eu posso me compreender ou me entender como esse fluxo? E se eu me entendo com esse fluxo, onde é que ele está? Onde é que está esse eu? Porque, veja, nada, vamos dizer assim, existe de real porque uma coisa depende da outra, não Aham. é? Mas a consciência em si, esse fluxo de energia da consciência, que depois se desprende de tudo isso na hora da morte e Uhum. continua, né? Isso daí continua, o resto não continua, né? Sim, sim. Então, em teoria, a gente tem essa ideia, né? A gente tem essa compreensão. Mas será que isso constitui o eu? Será que isso é a essência do eu? Então a gente fica com a pergunta. Então, e esse eu, se isso é eu, né? Se só o fluxo da consciência é o constituinte do eu, como esse eu se expressa? Se só isso é o eu. Se o corpo não é eu, né? Não tem eu no corpo. Pensando Mas não dessa é, forma. a consciência também não é o eu, porque o eu Então, só existe conceitualmente, por conta de todos os agregados. sim, sim, sim. Exatamente. Há uma relação dual que passa a constituir um eu, né? A partir dessa experiência. Então, isso é tudo para a gente refletir, a gente investigar na nossa experiência, né? Essa para mim, assim, é um desafio, a meu ver, assim, dentro do caminho das práticas de meditação, né? É maravilhoso, assim, que abre um espaço e traz uma liberdade das fixações que a gente tem, dessa ideia de eu constituído e existente, né, por ele mesmo. Então a gente vai se perguntando, vai investigando, não tem resposta, fica com a pergunta, mas aquela pergunta fica ecoando. Então a gente vai percorrer esse caminho dessa forma. Vamos ver o que mais o Lama nos diz, né? Então é isso. Será que é só o corpo? Será que é o fluxo mental? Será que é a consciência? Onde é que está isso? Onde é que está essa ideia de eu, né? Isso que constitui esse eu. Vamos ver. Pode ser que nada com que nos identifiquemos seja realmente o eu. O eu é algo que designamos, sendo que nossa noção de identidade pode ter qualquer um dos componentes do nosso ser como base. Pode ser o corpo, pode ser a mente, né? Uma experiência mental, um sentimento, um condicionamento, o que for. Se alguém me diz, Alan, você é uma das pessoas mais altas daqui. Eu concordo, e surge a minha concepção de eu. Sim, eu sou alto. Obviamente, o meu intelecto e as minhas paixões não são altas, nem o meu princípio organizador. E sei que eu não sou o meu corpo. Posso investigar essa noção do eu analiticamente e ele se desfaz. Mas ainda assim, é verdade que sou alto e sinto essa identificação. Examinando com Examinando com um toque bem leve, podemos começar a ver que sempre que conseguimos apontar o dedo para um rótulo ou identificar algo, existem processos de interdependência, de relacionamento e de designação envolvidos. Mas a designação em si é um criador da realidade e não simplesmente um observador da realidade. Isso é uma coisa super, super importante para a gente ter também é, em mente, assim, e saber, né? Até quando a gente pensa nessa noção de eu, nisso que constitui o eu, que há essa relação interdependente e que essa designação é o criador da realidade, não simplesmente observa. Então, será que existe um eu autônomo, existente por ele mesmo,
que se manifesta e eu olho e falo, este sou eu. Possivelmente que não, né? Acho que todos nós já temos essa resposta, pelo menos, né? Mas é esse conjunto de experiências, né, interrelacionadas e interdependentes. E aí surge essa noção de eu. E aí a gente cristaliza esse eu e busca de todas as formas defender esse eu por toda a vida e as vidas e as vidas. Então, isso é uma pergunta para a gente ver de novo, né? Se vocês tiverem a oportunidade, assim, ler essa resposta do Lama de novo, refletir sobre as perguntas, né? E a prática também, essa prática é muito boa, assim, para gente, para deixar a gente com dúvida, né? Para tirar de nós a certeza. Isso já é um bom passo dado. Se tira de nós as certezas, né? Se a gente percebe que não há nenhuma certeza, a gente já deu um passo. Isso é ótimo. Enquanto a gente tiver certeza do que nós somos, olha aí, vai ficar mais difícil caminhar. Então a gente fica com essas perguntas, né? Tudo bem? Às vezes, assim, dependendo de como a gente está no caminho, né? Às vezes perguntas como essa pode trazer tão claramente que esse eu que eu tinha a ideia tão constituído, tão verdadeiro, sólido, existente, né? Real. Isso às vezes pode deixar a gente assim um pouco atordoada, né? Um pouco perdida, mexida, assim, mas então o que que eu sou? Se eu não sou nada disso, eu não sou a minha história, eu não sou o que eu fiz, o que eu sou, a mãe, não sei o quê. Tudo isso que constitui o que a gente tem como noção de eu, né? E cada um de nós vai ter aspectos específicos que são mais fortes para si. Às vezes uma identidade materna, às vezes uma identidade profissional, às vezes o corpo para muitas pessoas, né? Então, N possibilidades. Então, quando a gente realiza, percebe, realiza que eu não sou de fato isso, a gente pode ficar um pouco atordoado, mas faz parte, né? E aí e passa, como tudo. Rita, querida, pode falar, por favor. Eu fico totalmente atordoada, porque eu vejo assim, né, pegando um curto espaço de tempo. Sábado eu era uma coisa, que eu estava triste, chateada. Domingo eu já era outra, segunda outra. E eu vejo que nós mudamos constantemente praticamente em cada hora, né, depende do que vem ao nosso encontro, ao que nós vamos ao encontro, e tudo isso sacode tanto a nível emocional, pessoal, e também a nível do que acontece pelo mundo. Né? Isso são coisas que, né, que me embaralham, que me atordoam, e realmente é uma coisa muito difícil lidar com isso. Então, eu vejo que esse eu inteiro, presente, não existe para mim, porque as influências são tantas e eu não controlo. Eu vou Uhum. junto. É assim, para mim, né? Aham. Obrigada, Rita. Experiência maravilhosa que você traz, assim, mas traz uma oportunidade também da gente olhar, né, reconhecendo isso que você já reconheceu, que se eu muda momento a momento, a depender das circunstâncias externas, de como das circunstâncias internas, do que vem ao meu encontro, seja pessoalmente ou pela tela ou pela memória, né? Isso vai desestabilizar, vai mover, e esse eu vai se manifestar de uma forma ou de outra. E aí, isso é uma coisa super interessante para a gente olhar e reconhecer que quando a gente se apega, e se fixa a isso que surge, a gente sofre. E se a gente reconhece essa natureza de fluxo dessas experiências e que eu, vamos ao eu, né? Não sou essencialmente nada disso, há um espaço de abertura para diminuir e superar o sofrimento, né? Que a gente entende que isso são manifestações que surgem como experiências para a gente, mas que essencialmente eu não sou nenhuma delas. Então, se eu me fixo a elas, o sofrimento é maior. Se eu reconheço que isso muda momento a momento, o sofrimento é menor.
Faz sentido, Rita? Faz, porque, obviamente, cada memória, isso que você falou, a memória é uma coisa muito importante. As recordações, vamos dizer, a mesma recordação, numa determinada situação, ela traz algo, né? Ela mobiliza de uma maneira. Essa mesma memória, ou recordação, em outro momento já traz mobilizações ou uma situação até física totalmente diferente. Exato, Então, exatamente. é uma oscilação constante. Constante, constante. Isso é a vida, né? Difícil pra caramba, pelo menos. Exato, exatamente. Mas aí, assim, quando a gente reconhece isso, a gente não quer que as coisas boas permaneçam para sempre, porque a gente sabe que vai passar. E assim também como as coisas ruins, né, os sentimentos que geram, as experiências que geram sofrimento estão presentes, a gente também entende que aquilo vai passar. Então, o sofrimento pode ser menor, pode ser não, é menor quando a gente tem essa experiência, não a realização do compreender cognitivo, né? Mas a gente sente isso na nossa experiência. O saber cognitivo é importante e necessário para que quando a gente, né, estiver vivendo a situação, a gente lembre. E aí traga isso numa segundos de meditação, numa respiração profunda, num suspiro suave. Traz essa memória dessa natureza de fluxo. E tem muitas nuances, né? Se a gente pensa nessa experiência de memória, como a Rita mencionou, a mesma memória em diferentes momentos da vida nos mobiliza de diferentes formas. Se a memória por ela mesma fosse uma coisa que já viesse imbuída de um potencial inerente dela de nos mobilizar, ela nos mobilizaria sempre da mesma forma, não é? E se memórias, por elas mesmas, tivessem um potencial X ou Y de mobilização, todas seriam iguais, né? Não haveria memórias que nos causam sofrimento e outras memórias que nos causam satisfação, felicidade, alegria. Então veja como é tudo, são todos componentes agregados, né? E onde é que está o eu nessa experiência toda? Isso que sente tanto, que sofre tanto, que não sei o quê, não sei o quê. É não só onde está, o que é, né? Que é, o O que que é, é. é. O principal é isso, o que é. É. Aí a gente pergunta e não tem resposta. Vamos encontrar, vamos procurar encontrar. Então é isso, né? Temos muito material para praticar. Vamos seguir, então, com essas reflexões todas, esse furacão. Aí a gente agora pacifica, se aquieta para atingir chamata na bondade amorosa. Aí esse é o tópico que nós vamos cobrir agora, do atingimento de chamata na bondade amorosa. Se a gente pensar no aspecto de bondade amorosa, né, quando a gente tem essa ideia constituída de um eu, esse eu pode ser atacado e pode nos arrastar para os sofrimentos, né? E às vezes por aquele que é o inimigo primário da bondade amorosa, que é raiva, hostilidade, ódio. Então, quando essa identidade é muito presente, muito sólida, é muito mais possível que essas experiências mentais e emocionais surjam com mais frequência. Que a gente vai querer defender essa identidade, que é atacada muitas vezes. Então, a bondade amorosa já era, já foi embora. E aí, quando a gente tem essa percepção desse eu que não existe por ele mesmo, dessa experiência que é fluida, impermanente, é possível que quando a gente sentir raiva, hostilidade, ódio, a gente reconheça que essas experiências não tem um referente para essas experiências, né? Então a gente pode abrir espaço para que isso diminua ou passe mais rapidamente. E aí nesse se torna o terreno onde a bondade amorosa ressurge, né? Se apresenta de novo para nós. Que tudo isso está presente nessa experiência. Então é possível nessa experiência de bondade amorosa atingir chamata.
E é sobre isso que o Lama vai dizer nesse tópico, que nós vamos ler juntos agora. Então, vamos ver. O atingimento de Shamatha na bondade amorosa. Assim como é possível atingir Shamatha com foco na respiração ou em um objeto visualizado, também é possível atingir Shamatha no estado de bondade amorosa. Shamatha é uma qualidade muito específica da consciência, imbuída de estabilidade e vivacidade, que pode ter como objeto uma ampla variedade de tópicos. Também é possível alcançar esse grau excelente de estabilidade e vivacidade na bondade amorosa. Como é possível atingir Shamatha com uma meditação discursiva? A prática começa no modo discursiva, mas se torna não discursiva. Porque, rapidinho, a gente lembrando que tudo que o Lama nos ensinou sobre a prática de Shamatha até então é com foco na respiração, para começar esse caminho, né? A respiração no corpo todo, no abdômen, nas narinas. Depois, nessa experiência de estabelecer a mente no estado natural, simplesmente testemunhando as experiências mentais. Consciência da consciência. Repousar nessa experiência de consciência aberta. Então, esse é um modo. E aí a gente vai seguindo o caminho até atingir Shamatha, por essa metodologia. E o que ele está nos dizendo. Aí, nessa metodologia tradicional que ele tem nos ensinado até aqui, a gente vai cada vez mais abrindo, desconectando das aparências mentais, que inclui pensamentos, né? As aparências mentais são sentimentos, memórias, pensamentos, imagens, tudo, toda essa gama de experiências. Então, a gente vai desenvolvendo essa habilidade de se afastar, né? De descolar desses pensamentos que surgem, porque quando eles surgem, a gente já cola neles e vai embora. Então, essa foi a prática de Shamatha que nós fizemos até aqui. Aí ele está dizendo para a gente que a gente pode atingir Shamatha, esse mesmo nível de estabilidade, clareza, vivacidade da atenção, né, com a abertura da consciência, a gente pode atingir isso na prática de bondade amorosa. Mas a prática de bondade amorosa é uma prática discursiva, né? Lembram? É uma prática discursiva. Então, como é que isso acontece? Como é que a gente vai atingir Shamatha por meio de uma metodologia de prática que é discursiva? Então, ele diz assim que a prática começa no modo discursivo, mas se torna não discursiva. Tenha em mente o propósito dos conceitos que fazemos surgir na meditação discursiva de bondade amorosa. Nós trazemos pensamentos à mente na forma de palavras ou imagens, que você possa se sentir bem e possa ser feliz. Mas a bondade amorosa não é uma refulgência que brota do pensamento em si. Se a bondade amorosa não vem dos pensamentos, então para que servem os pensamentos? Os pensamentos que trazemos na meditação catalisam algo que é muito mais profundo do que o pensamento em si. Sabemos o quanto pensamentos e atitudes, estados mentais podem obscurecer ou suprimir a bondade amorosa internamente e nos anestesiar emocionalmente, como se despejassem concreto sobre a bondade inata. Mas, assim como os pensamentos podem obscurecer, um outro pensamento pode agir como uma britadeira para acessar o que havia sido coberto pelo concreto. É por isso que usamos os pensamentos. Eles não são projetados para criar bondade amorosa. Eles talvez não sejam capazes disso, mas eles conseguem abrir o coração para que aquilo que já está presente possa fluir para a consciência. Outra maneira de entender isso é que os pensamentos funcionam como um modelo. Eles têm a forma correta e os utilizamos para criar um espaço para que algo surja de uma dimensão do espírito humano inteiramente diferente. Então, uma pequena pausa. Os pensamentos que nós usamos aqui são esses pensamentos, que anseiam, né, um desejo sincero do coração, que anseiam pela felicidade do outro, pela nossa felicidade, pela felicidade do outro e dos outros e dos outros. Então, quando nós nos conectamos com a nossa essência, né, a partir desses pensamentos, a gente não vai fazer brotar a bondade amorosa. Ele simplesmente é como se fosse assim, um fio ou um pequeno canal que nos conecta com essa fonte que já está presente.
Esse pensamento nos conecta direto com essa natureza, que já é manifestação espontânea de bondade amorosa e compaixão e as quatro incomensuráveis. Então, esses pensamentos servem para nos conectar com essa experiência essencial. Diferente dos pensamentos que nós nos descolamos dele na prática de chama, que são aqueles pensamentos que são movidos normalmente por aflições mentais. Então, esses não nos conduzem, não nos conectam com essa nossa experiência essencial, a nossa natureza búdica, onde já está presente bondade amorosa, compaixão, alegria, equanimidade, as 6 perfeições, tudo. Esses pensamentos movidos, catalisados por aflições, não nos levam a esse lugar. Mas esse pensamento de desejar, de ansiar pela felicidade do outro, isso nos conecta com essa natureza básica da bondade amorosa. Então, percebem que tem uma diferença? Então, aí a gente começa por aí, né? Com esse desejo, com esse pensamento, que você possa ser feliz, você possa encontrar as causas da felicidade genuína, bem-estar genuíno. Então, a gente começa por aí. E aí isso nos conecta com essa nossa essência. A meditação discursiva, utilizando palavras, pensamentos ou imagens, serve para abrir uma porta. Mas quando o coração se abre para a bondade amorosa, a técnica discursiva pode se tornar um impedimento. Quando a técnica começa a atrapalhar, você a deixa de lado e descansa na consciência não discursiva. Apenas permaneça em quietude. Há toda uma arte para se encontrar um equilíbrio, mas é nessa meditação estabilizadora e não discursiva da bondade amorosa que a mente realmente começa a mudar o seu eixo, em que uma transformação radical pode ocorrer. É aqui que Shamatha se funde com a bondade amorosa e pode realmente atingir grande profundidade. É quando, de fato, derrubamos as barreiras no cultivo da bondade amorosa. Então, a gente vai usar as frases da meditação discursiva até a gente se conectar com esse sentimento mesmo, essa experiência no nosso coração. E aí, quando a gente está conectado diretamente com essa experiência no nosso coração, a gente não precisa mais ficar pensando, porque se a gente ficar pensando, isso pode atrapalhar, né? Pode bloquear essa nossa conexão, e aí a gente solta. A gente solta quando a gente se conectou com essa experiência, né, de bondade amorosa. A gente solta e repousa nessa experiência de bondade amorosa inata no nosso coração, unida com a quietude de Shamatha. Então é só como se a gente fosse pura efulgência, radiância dessa qualidade, direto do nosso coração, transbordando através de nós, né? Através de cada um. É difícil, né? Tem caminho para a gente conseguir repousar nessa experiência maravilhosa, né? À medida que você desenvolve uma maior continuidade na prática, descobrirá que esses períodos de meditação não discursiva duram cada vez mais. É um aspecto da prática que mudará qualitativamente, e a sensação de que você está fazendo uma prática budista será cada vez menor, sentindo cada vez mais que está simplesmente se abrindo para a sua própria bondade interior. Uma maneira de progredir em direção à Shamatha na bondade amorosa é ir além dos indivíduos. Depois de passar algum tempo direcionando sua prática a indivíduos, concentre-se no inimigo, quebrando as barreiras que separam suas reações a vários indivíduos. Você pode começar a colocar mais ênfase no estágio mais avançado da meditação. Aqui a mente alcança os 4 cantos, todas as direções, envolvendo todos os seres sencientes. Que todos nós possamos nos sentir bem e sermos felizes, sem exceção. Quando esse pensamento surge, ele catalisa a bondade amorosa. Agora não é mais um pensamento de bondade amorosa, é uma experiência real da bondade amorosa. Uma vez que essa experiência esteja presente, é possível sustentá-la. E é isso que você deve fazer. Apenas sustente-a.
Seu objeto passa a ser todos os seres sencientes, e você dá sua atenção a esse objeto com bondade amorosa. É importante reconhecer que o objeto não é o sentimento da bondade amorosa em si, mas os seres sencientes a quem se dirige a sua atenção. Você sustenta a experiência, descansa, e então, se perceber que sua atenção começa a esvoaçar, traga pensamentos discursivos outra vez, apenas o suficiente para estabelecer a mente e estabilizá-la outra vez. Se achar que a mente está um pouco sonolenta, assim como na prática de shamatha, traga mais luz, um pouco mais de clareza e vivacidade, estabilizando-a novamente. É assim que você avança ao longo de todo o caminho até atingir shamatha. Então, aqui a gente está vendo que a prática de bondade amorosa, mas aí quando a gente quebra realmente essas barreiras, né, que separa eu e o outro e o outro. Eu, aqueles que eu gosto, aqueles que são indiferentes e aqueles que eu detesto. Quando a gente consegue quebrar todas essas barreiras, é quando a gente realmente está repousando nessa experiência natural da bondade amorosa. Então, a gente tem caminho a seguir, né? No fim, a gente vai ver o quadro que vem com o livro, que como a equanimidade é um fator, uma qualidade que fortalece, que nos ajuda na realização, no cultivo e a realização da bondade amorosa. No fim, a gente vai ver o quadro e eu vou falar melhor sobre isso. Mas é isso que o Lama está dizendo aqui, né? Quando a gente direciona todos os seres nos quatro cantos, não tem distinção de amigo e inimigo, de quem eu amo ou quem eu não amo. A gente direciona todos os seres sencientes com esse anseio, esse desejo de que todos sejam felizes, encontram as causas verdadeiras da felicidade verdadeira. Então, esse desejo direcionado a todos, todos, sem exceção. Se alguém de fato alcançar shamatha em bondade amorosa, provavelmente será por meio dessa prática dirigida a todos os seres. Também se diz que, para alcançar shamatha em bondade amorosa, focada em um indivíduo, você deve se concentrar em uma pessoa que esteja viva. Buddhaghosa diz que você não alcançará shamatha se concentrar em uma pessoa morta. Da mesma forma, não é possível alcançar shamatha em bondade amorosa dirigida a si mesmo. Certamente vale a pena fazer isso, sendo uma base da prática, mas você não conseguirá atingir shamatha com ela. Shamatha em bondade amorosa deve ser dirigida a outra pessoa, ou a uma comunidade, ou a um grupo de seres sencientes. A realização de shamatha em bondade amorosa acontece simultaneamente ao momento em que todas as barreiras forem derrubadas. As barreiras são as divisões entre as pessoas de quem eu gosto, as pessoas a quem eu sou neutro e as pessoas de quem eu não gosto. Em outras palavras, as distinções que faço entre as pessoas que eu quero que sejam felizes, aquelas com quem não me importo e aquelas que eu gostaria que fossem atropeladas por um caminhão. Shamatha é atingida quando essas barreiras são completamente eliminadas. Um teste para isso é ensinado nos sutras como um exercício mental. Imagine que você está com 3 pessoas, um de seus amigos mais queridos, alguém que você acaba de conhecer casualmente e uma pessoa contra quem você nutre o mais profundo ressentimento. Uma pessoa vem e diz a você: eu vou matar um deles e você vai escolher quem eu vou matar. Obviamente, se você escolheu o seu inimigo, significa que você não quebrou as barreiras. Mais interessante ainda, Buddhaghosa diz que se você se oferecer para ser morto, significa que ainda não quebrou as barreiras. Isso implicaria que você se preocupa com os outros, mas o campo ainda não está nivelado. Se todas as barreiras tivessem desaparecido, você não responderia porque não teria nenhuma preferência. Sua escolha é não escolher. Eu não vou jogar esse jogo. Quando tiver atingido esse ponto, você terá alcançado shamatha em bondade amorosa.
Tem tempo, então, para a gente praticar, hein? Buddhaghosa descreve os benefícios de alcançar Shamatha em bondade amorosa. Vou compartilhá-los com você, não como uma recompensa, mas sim em reconhecimento de que os benefícios são experienciados não apenas por em 1 milhão de pessoas que alcançam o objetivo final, mas em graus variados por qualquer pessoa que faça algum progresso na prática. Entre os benefícios de se derrubar todas as barreiras, o Buda declara: nessa condição, dorme-se confortavelmente, em vez de dormir desconfortavelmente, virando, revirando e roncando. Você adormece como se estivesse entrado em uma profunda meditação. Portanto, a bondade amorosa é um antídoto para a insônia. Já temos benefícios, gente, então vamos praticar. Em segundo lugar, desperta-se confortavelmente. Em vez de acordar em desconforto, gemendo, bocejando e se revirando, a pessoa acorda sem se contorcer, como um lótus desabrochando. Além disso, não se tem sonhos ruins. A pessoa tem apenas sonhos auspiciosos, como se estivesse venerando um santuário, como se estivesse fazendo uma oferenda, como se estivesse ouvindo o Dharma. Não se tem sonhos ruins como as outras pessoas, como se estivesse cercado por bandidos, como se estivesse sendo ameaçado por feras selvagens ou caindo de abismos. O quarto benefício é que a pessoa é querida pelos seres humanos, tão querida e amada como um colar pendurado no peito, como uma coroa de flores que adorna a cabeça. Então, a gente vai ter esses benefícios não só quando a gente realiza completamente a prática, né? Beijo, Cris. Vai tranquila. Mas à medida que a gente vai progredindo, a gente já pode sentir que essas experiências positivas, benéficas, elas já se expressam em nós de alguma forma, em maior ou menor grau, né? Mas isso já é possível a gente sentir esse cheiro, né, dessa experiência mais livre, mais confortável. A pessoa é também querida pelos seres não humanos. De acordo com as culturas, com exceção da nossa, o nosso planeta é ricamente povoado por seres não animais e não humanos. Nós somos o único povo que pensa que os humanos e os animais são os únicos seres sencientes na Terra. Todos os outros povos acreditam que há uma população muito mais rica, incluindo seres como devas e nagas, espíritos de árvores, espíritos da terra, espírito das montanhas e uma variedade de outras criaturas. Não há nada de sobrenatural nisso. Eles são nossos vizinhos. Fogo, veneno e armas não afetam a pessoa que alcançou Shamatha em bondade amorosa. Também ouvi isso de muitas outras fontes tibetanas. Que há um extraordinário poder na bondade amorosa como ramificações físicas reais. Com ramificações físicas reais. A história de Milarepa e do caçador é um exemplo disso. Milarepa estava meditando em uma caverna no alto das montanhas no sul do Tibete. Ele morou em muitas cavernas porque não queria se apegar a nenhuma delas. Algumas ainda podem ser visitadas. Um caçador estava perseguindo um cervo com seu cão de caça, e Milarepa os ouviu. O cachorro uivava e o cervo corria para salvar sua vida, perseguido pelo caçador que atirava flechas com seu arco. Milarepa imediatamente meditou sobre a bondade amorosa, dirigindo sua extraordinária bondade ao cervo, que correu diretamente em sua direção e se deitou ofegante ao seu lado, quase morto de exaustão. E claro, o cão chegou logo em seguida, enlouquecido pela perseguição. Milarepa permaneceu ali sentado, enviando bondade amorosa para o cão. O cachorro subiu calmamente a colina e deitou-se ao lado do cervo. Por fim, chega o caçador. Ele vê aquele homem magro, vestido com um pequeno pano de algodão no topo da colina, com seu cachorro e seu servo descansando juntos ao lado dele.
O caçador, muito irritado, pega uma flecha e tenta atirar em Milarepa. A flecha se desvia e passa longe do alvo. Milarepa praticava a bondade amorosa e as flechas mudavam de trajetória em pleno ar. Se Newton estivesse observando aquilo, talvez tivesse voltado para a tábua de desenho. Por fim, Milarepa medita sobre a bondade amorosa direcionada ao caçador, que se ajoelha e pede a Milarepa que lhe dê ensinamentos. O benefício seguinte é muito pertinente ao cultivo de Shamatha em geral. A mente se concentra com facilidade. Passa a ser muito fácil entrar em samadhi profundo de qualquer outro tipo que você desejar. A mente de quem se estabelece na bondade amorosa concentra-se rapidamente, sem demora. Logo, a expressão do rosto da pessoa é serena, como uma fruta de palmeira desprendida de sua haste. Além disso, a pessoa morre livre de confusão. A pessoa morre sem delusão, como se estivesse adormecendo. E por fim, quando a pessoa parte desta vida, ressurge em um mundo de Brahma, como alguém que desperta do sono. Esse é um mundo de devas, um mundo celestial de seres de luz. O Dalai Lama está incentivando seus monges a desenvolver shamatha. É claro que existem muitas razões tradicionais para se fazer isso, mas a razão que ele mais enfatiza é realmente prática. Na medida em que conseguimos desenvolver shamatha, a nossa mente se torna útil para o cultivo do amor e da compaixão. Torna-se útil para a bodhicitta, a aspiração de atingir o despertar mais elevado para o benefício de todas as criaturas. À medida que você avança na prática, a relação com a bodhicitta fica evidente. Ao experienciar essa sensação mais profunda de bem-estar, de serenidade interior, é muito mais fácil estender a bondade amorosa aos outros. Ao contrário, se sua mente está repleta de ansiedade ou completamente presa em seus próprios problemas, fica muito mais difícil. Shamatha lhe dá liberdade, lhe dá espaço, sendo uma plataforma muito fecunda para o cultivo da bondade amorosa de maneira muito profunda. Então, a prática de Shamatha, encerrando aqui, né? Assim a gente encerra esse capítulo. E é interessante a gente pensar, refletir assim retrospectivamente, né? Que as práticas elas não são separadas, né? E essa qualidade ela não emerge simplesmente de um coração ou de uma mente que está sob as garras assim das aflições. Se a nossa mente está aflita, ela é uma presa fácil para as aflições de hostilidade, ódio e raiva e ódio, né? Que são os inimigos da bondade amorosa. Então, como que a gente vai perceber como essas experiências se manifestam para nossa mente, para nossa experiência pessoal? Em quietude, né? Não tem outra forma da gente perceber como isso está presente em nós, quando isso surge, em que situações isso é mais comum. Não tem outra forma que não seja em quietude, observando como nós estamos, momento a momento. Então, a prática de Shamatha traz essa base, né, de cultivo para a gente perceber como essas experiências aflitivas estão presentes. E aí a gente vai abrindo um espaço de desconectar dessas experiências. E aí a gente usa as práticas de Vipassana também para investigar a natureza dessas experiências que surgem para um eu, que eu tenho uma ideia, uma identificação de um eu tão sólido que precisa ser protegido, defendido, bem cuidado, né? Ou, enfim, bajulado, o que for. Então a gente vai investigar a natureza dessa experiência também. Aí a gente usa na prática de Shamatha essa quietude, essa clareza mental, vivacidade, né? A gente usa para investigar a natureza dessas experiências. E a gente vai ver que nada disso tem essa solidez toda que a gente imagina que tem. É à medida que a gente vai destituindo esse eu dessa necessidade de ser atendido, ouvido e fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito, a gente vai abrindo espaço
para tomar contato com o que realmente importa, né? A gente tira todos essas experiências, como o Lama diz uns parágrafos atrás, que são como concreto, que cobrem o que é mais essencial e natural em nós. Bondade amorosa, compaixão, nossa natureza búdica. Então, chama de Vipassana vão ser os elementos que vão nos ajudar a perfurar esse ponto concreto, a tirar, a quebrar essas camadas rígidas, para acessar então essa fonte básica, essencial e inesgotável, que é a nossa natureza búdica, que já é imbuída de todas essas qualidades, de todas essas experiências, né? Então, é um caminho para a gente percorrer. Da mesma forma que quanto mais a gente está em contato com a bondade amorosa, mais a nossa mente se tranquiliza também, porque não há nada a ser defendido, né? A gente é só manifestar essa experiência natural de amor, incondicional, em todas as direções. Então vejam como uma prática vai abrindo espaço para que a outra se estabeleça também. E o somatório delas vai trazendo para a gente uma experiência muito mais profunda de quem ou do que nós realmente somos, né? Tudo bem, gente? Muita coisa, né? Muita coisa. Semana que vem a gente faz uma recapitulação ligeira, só para a gente se lembrar. Mas aí deixa eu compartilhar rapidinho antes da gente encerrar, um minutinho só, esse quadro sobre bondade, opa, das quatro incomensuráveis, né? Então nós temos aqui bondade amorosa. E a definição de bondade amorosa é uma visão e aspiração sincera de que nós mesmos e os outros possamos experienciar a felicidade e as causas da felicidade. Essa é a definição de bondade amorosa. A causa imediata é ver as qualidades adoráveis de outra pessoa e de si mesmo. Semana que vem a gente fala um pouquinho mais sobre esse quadro, e aí, só para relembrar esses aspectos todos que nós já lemos ao longo desse capítulo. O inimigo próximo da bondade amorosa é o apego autocentrado. Que a gente pensa que é amor, mas na verdade é apego, né? O inimigo distante é a hostilidade, a intenção de prejudicar e alegrar-se com o infortúnio dos outros. O sinal de sucesso da bondade amorosa é que a gente percebe que há menos hostilidade, bem como maior afabilidade e afetuosidade. E o remédio é a equanimidade. É a equanimidade que vai nos ajudar a quebrar todas as barreiras, como Lama disse agora nesse final. Vai permitir que essa bondade amorosa ela seja realmente uma manifestação genuína, direcionada a todos os seres, sem exceção. E a equanimidade que traz essa possibilidade para a gente fazer ruir essas barreiras entre de eu e o outro, eu, as pessoas que eu gosto e as pessoas que eu não gosto. E hoje sim, finalizamos aqui. Temos muita coisa para refletir, mas especialmente a minha sugestão para a semana, assim, para todos nós, que a gente o mais frequentemente possível nos lembramos dessa experiência que já está disponível, presente em nosso coração, em nossa mente. É uma característica natural e espontânea da natureza búdica. Então, que a gente se lembre pelo menos disso, se a gente ainda não consegue tomar contato direto, né? Mas que a gente se lembre disso mais vezes. E quando a gente se lembra mais frequentemente, esse lembrar, né, esse pensamento é o elo que vai nos conectar com essa experiência que já é presente em nós, de bondade amorosa. Então, quantas vezes a gente conseguir, né, quantas vezes vier à nossa mente esse desejo de felicidade, né, para nós, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente tanto faz e para as pessoas que são difíceis para mim. E aí a gente expande para os quatro cantos, desejando para todos os seres. Vamos tentar fazer isso essa semana quando a gente se lembrar. Ainda que pareça um pouco fake, assim, um pouco falso, a gente tenta fazer, né? Quando a gente vai estender para os políticos e para todo o resto, assim, mesmo que pareça um pouco forçado, vamos tentar fazer isso. Acho que vai ser bom para a gente, para o nosso caminho.
Então, agora vamos fazer a dedicação do nosso tempo de prática, de estudo e de todos os méritos que nós tenhamos acumulado, esse tempo que nós dedicamos a meditar, a ler, contemplar os ensinamentos do Lama Ala e, principalmente, abrir um espaço em nós para cultivar essas qualidades e as virtudes ensinadas pelos nossos mestres, professores, transmitidas por esse caminho que nós escolhemos trilhar. Dedicação de méritos, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Obrigada, gente, pela companhia. Nos vemos na próxima quarta. Obrigada, Aline. Tchau, Obrigada. obrigada a você, Aline. Maravilhoso. Beijos. Boa Cuidem-se. noite. Beijo para todos.